No ano de 1849, uma jovem mulher de apenas 21 anos teve uma visão que mudaria para sempre nossa compreensão sobre os últimos dias da Terra. Ellen Harmon White viu algo que poucos mortais testemunharam: o momento exato em que Deus coloca seu selo sobre a testa de seus filhos, e a maioria deles nem sequer percebe. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e andavam a caminho de cumpri-la. Jesus estava vestido de roupas sacerdotais. Olhou com terna compaixão para o remanescente. Depois, levantou as mãos e, com voz de profunda compaixão, bradou: "Meu sangue, Pai! Meu sangue! Meu sangue! Meu sangue!" Primeiros Escritos, página 36. Em suas visões mais tocantes, Ellen White testemunhou a intercessão final de Cristo. Ela viu o momento quando Jesus se levanta do trono da misericórdia pela última vez, quando sua intercessão cessa e os destinos se fixam para sempre. Mas aqui reside o mistério que ela tanto enfatizou. O selamento não é um evento público, anunciado com trombetas celestiais. É silencioso. Ela viu rostos serenos, mãos trabalhando, corações orando, pessoas vivendo suas vidas cotidianas, enquanto no santuário celestial, uma obra solene e definitiva estava sendo concluída sobre eles. O selo de Deus estava sendo colocado em suas testas, e eles nem sabiam. Ellen White compreendeu que o selamento não seria percebido pelos sentidos físicos. Não haveria visões, êxtases ou manifestações sobrenaturais para a maioria. Seria uma obra interna, silenciosa, baseada no caráter formado durante anos de caminhada fiel. Não sabemos quando seremos selados, nem quando cessará a intercessão de Cristo. Devemos estar prontos e esperando. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67. Ela alertou: muitos buscarão sinais externos, manifestações especiais, confirmações divinas dramáticas sobre seu estado espiritual. Mas o selo virá como vem a aurora, gradual, silencioso, imperceptível, até que a luz se torne inegável. Ellen White viu, e o mundo ainda não compreendeu. Qual seria a marca mais preciosa que Deus poderia colocar em seus filhos? Ellen White descobriu que não seria uma marca visível aos olhos humanos, mas algo infinitamente mais profundo. Uma transformação de caráter que refletiria a própria natureza divina. O selo do Deus vivo será colocado unicamente sobre aqueles que são semelhantes a Cristo no caráter. Aqueles que recebem o selo devem estar sem mácula diante de Deus, candidatos para o céu. Eventos finais. Pague 71. Em suas contemplações mais profundas, Ellen White revelou que o selamento não seria reconhecido pelos próprios selados inicialmente. Por quê? Porque aqueles que possuem verdadeiro caráter cristão são naturalmente humildes, sempre questionando sua própria justiça, sempre dependendo completamente de Cristo. Os que são selados não se veem como dignos do selo. Os que se julgam dignos do selo não o possuem. Ellen White observou esse padrão espiritual repetidas vezes. Quanto mais nos aproximamos de Jesus e quanto mais claramente discernimos a pureza de seu caráter, tanto mais claramente veremos a enormidade do pecado e tanto menos dispostos estaremos a exaltar-nos. Caminho a Cristo, página 64. Ela viu que o selo seria como uma fotografia espiritual, uma fixação permanente do caráter no momento exato quando a graça cessasse. Não um caráter perfeito conquistado por esforço humano, mas um caráter rendido, dependente, transformado pela habitação contínua do Espírito Santo. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. O grande conflito, página 623. Ellen White percebia que muitos dos selados continuariam suas vidas normais, trabalhando, servindo, orando, crescendo espiritualmente, sem uma consciência plena de que já estavam selados. A obra estava concluída neles, mas a
Humildade cristã os impediria de reconhecer sua própria condição espiritual. Ela viu corações puros que jamais se veriam como puros, almas seladas que jamais presumiriam estar seladas, servos fiéis que até o fim se considerariam servos inúteis. Ellen White compreendeu. O selo seria tão silencioso quanto a própria santificação, uma obra divina realizada em corações rendidos, reconhecida apenas pelo céu. Ellen White viu o momento exato. O momento em que não haveria mais mudança. Em O Grande Conflito, página 623, ela escreveu: quando Jesus deixar o santuário, então os que são santos e justos permanecerão santos e justos ainda, pois todo o caráter então está decidido. Ela contemplou a solene realidade. Existe um ponto final na história humana onde cada alma estará eternamente fixada em sua condição espiritual. Os selados permanecerão selados. Os rejeitados permanecerão perdidos para sempre. Nos primeiros escritos, página 71, Ellen descreveu: vi que muitos negligenciavam a preparação necessária, esperando pelo tempo de refrigério e do alto clamor para os preparar, mas vi que todos quantos negligenciaram obter o óleo em seus vasos com suas lâmpadas, não o receberiam quando todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas para ir ao encontro do esposo. O selamento não seria um evento futuro para aqueles que esperassem até o último momento. Era um processo presente, silencioso, acontecendo enquanto as pessoas viviam suas vidas cotidianas, inconscientes da obra celestial sendo realizada em seus corações. O selo de Deus será colocado unicamente sobre a fronte daqueles que suspiram e gemem pelas abominações que se cometem na terra. Ela registrou em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 212. Ellen compreendeu que o selamento não dependia de conhecimento teológico ou posição eclesiástica. Dependia do coração, da condição interior, do caráter moldado dia após dia pelas pequenas escolhas, pelas reações diárias, pela fidelidade nas coisas pequenas. Muitos seriam selados enquanto trabalhavam, enquanto cuidavam da família, enquanto serviam aos necessitados, sem jamais perceberem que o céu havia reconhecido neles a imagem de Cristo totalmente restaurada. Em visão, Ellen White foi levada ao santuário celestial e viu Jesus realizar sua obra final como sumo sacerdote. Em Primeiros Escritos, página 55, ela testemunhou: vi Jesus, que ministrava no lugar santíssimo, olhar com ira para as pessoas que não eram gratas pelo seu sacrifício, mas que, em lugar disso, pisavam o sangue da aliança. Ela compreendeu que a obra intercessória de Cristo tinha um fim, um momento específico quando ele deixaria o santuário celestial e declararia: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Terrível será a situação daqueles que negligenciaram sua alma e falharam em assegurar o óleo da graça em seus vasos juntamente com suas lâmpadas. Registrou em Cristo em seu santuário, página 123. Ellen viu que muitos estariam ocupados com questões terrenas no momento exato em que Jesus terminaria sua mediação, trabalhando, planejando, acumulando, discutindo, enquanto o destino eterno de cada alma era selado nos livros do céu. Nos eventos finais, página 229, ela alertou: quando Cristo cessar sua obra como mediador em favor do homem, então este tempo de angústia começará. Então será decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. A profetisa viu que o selamento ocorreria durante os últimos momentos da intercessão de Cristo. Enquanto ele ainda pleiteava por almas perdidas, o Espírito Santo realizaria sua obra final de selamento naqueles cujo caráter havia sido provado e achado fiel. Vi que rapidamente, mais rapidamente do que esperávamos, essas coisas se seguiriam uma após outra. Ela escreveu com urgência profética. O mundo dormia, a igreja dormitava, mas nos átrios celestiais, a obra mais solene da história humana
chegava ao fim, e muitos seriam selados, sem jamais saberem que haviam passado no teste final da eternidade. Ellen White viu um tempo que faria os corações dos homens desfalecerem de terror. Vi que estamos no limiar do tempo de angústia, escreveu ela em Primeiros Escritos, página 85. Mas em meio ao caos que ela contemplou, havia um povo especial, aqueles que haviam sido selados. Vi os santos deixarem as cidades e povoações e se ajuntarem em grupos para viverem nos lugares mais retirados, ela relatou, suas palavras carregadas de solenidade profética. Eles não sabiam por que se sentiam compelidos a se afastar, não compreendiam completamente a proteção invisível que carregavam. Mas o selo de Deus em suas frontes era como uma marca de propriedade divina. Ela observou que os ímpios suspeitavam que éramos responsáveis pelos castigos que caíam sobre a terra. Os selados seriam acusados, perseguidos, incompreendidos. Mas Ellen White viu algo que transcendia o sofrimento terrestre. Embora cercados de inimigos que procuravam destruí-los, a angústia dos santos não era do tipo que traz desespero. Seus rostos brilhavam com a glória de Deus. Muitos que haviam sido selados em silêncio agora descobririam nas horas mais sombrias da história que possuíam uma força sobrenatural. Não porque a buscaram, mas porque a desenvolveram inconscientemente através de uma vida de fidelidade simples e genuína. Parte 6. O reconhecimento final. Então vi que Jesus não deixaria seu lugar no Santíssimo até que todo caso fosse decidido para salvação ou perdição. Ellen White registrou com reverência em Primeiros Escritos, página 280. Ela contemplou o momento exato em que a intercessão cessaria para sempre. E foi nesse momento solene que ela viu a revelação final. Aqueles que haviam sido selados, sem saber finalmente compreenderiam. Vi os santos chorarem quando olharam para os pecados do mundo, mas Jesus lhes mostrou que seu trabalho pela humanidade estava terminado. Ela escreveu, suas palavras ecoando através dos séculos. Ela viu rostos se iluminarem com reconhecimento divino. Pessoas simples, que haviam vivido vidas aparentemente comuns, descobrindo que carregavam o selo do Deus vivo. Eles não sabiam que eram tão preciosos. E para Jesus, ela observou com ternura profética. Em O Grande Conflito, página 649, Ellen White registrou, aqueles que foram fiéis e verdadeiros se alegrarão ao ver que sua fidelidade foi aceita pelo Mestre. Muitos que se julgaram indignos descobririam que seus pequenos atos de amor, suas escolhas silenciosas pela verdade, suas lágrimas secretas por um mundo perdido, haviam sido registrados nos livros do céu. O selamento que ocorreu em segredo seria revelado em glória, e aqueles que duvidaram de sua própria salvação descobririam que Deus nunca duvidou deles. Ellen White contemplou o momento em que o invisível se tornaria visível. Vi uma luz gloriosa repousar sobre eles. Escreveu ela em Primeiros Escritos, página 271, descrevendo aqueles que haviam recebido o selo de Deus. O que havia sido feito em segredo agora resplandecia como o sol. Alguns dos ímpios pareciam estar furiosos ao verem a glória de Deus repousar sobre os santos. Ela registrou, suas palavras pintando um contraste dramático entre luz e trevas. Aqueles que haviam desprezado a religião simples dos fiéis, agora testemunhariam uma glória que não poderiam negar nem imitar. Ela viu que os rostos dos santos estavam radiantes de glória celestial. Não era uma luz artificial ou emocional, mas o reflexo natural de corações que haviam sido transformados silenciosamente. Vi que Deus havia escolhido seus filhos antes que fossem provados. Ela observou em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 182. Ellen White contemplou homens e mulheres comuns, tornando-se extraordinários, não por mérito próprio, mas pela manifestação visível da obra que Deus havia feito neles. Parecia que a divindade reluzia através da humanidade, ela escreveu, capturando em palavras uma visão que transcendia a linguagem.
humana. O selo que havia sido impresso em segredo agora brilhava como uma coroa invisível aos olhos humanos, mas claramente perceptível no reino espiritual. Vi uma divisão clara entre os justos e os ímpios. Ellen White registrou em O Grande Conflito, página 641. Não havia mais zona intermediária, não havia mais tempo para indecisão. O selo havia separado definitivamente dois grupos de pessoas. Aqueles que não haviam desenvolvido caráter cristão não poderiam então recebê-lo. Ela escreveu com solenidade profética em Eventos Finais, página 195. O tempo da formação do caráter havia terminado para sempre. O que cada pessoa havia escolhido ser em segredo agora se manifestava abertamente. Ela observou que muitos que haviam professado seguir a Cristo foram achados em falta. Professores religiosos, líderes respeitados, pessoas aparentemente devotas, mas que não possuíam o selo de Deus. A religião de muitos deles era apenas uma veste para cobrir a iniquidade. Ela escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 472. Em contraste, Ellen White viu pessoas desprezadas pelo mundo religioso formal. Trabalhadores simples, mães cansadas, jovens sinceros, radiantes com a aprovação divina. Deus olha o coração, ela escreveu. E muitos que foram últimos serão primeiros. O selo havia revelado a verdade que sempre existiu. Não era a aparência externa que importava, mas a realidade interna do relacionamento com Deus. E agora, finalmente, toda pretensão havia sido removida e apenas a verdade permanecia. Ellen White vislumbrou o momento mais solene da história humana, quando a misericórdia cessaria para sempre. Vi que os 4 anjos soltariam os ventos. Ela escreveu em Primeiros Escritos, página 36. Mas Jesus levantou as mãos e clamou: minha obra não está terminada. Ainda há santos que não estão selados. Esperai um pouco. Mas chegaria o momento em que até mesmo essa intercessão findaria. Vi o Pai levantar-se do trono e, em flamejante ira, lançar aos ímpios os últimos e terríveis juízos. Registrou ela em Primeiros Escritos, página 280. O tempo de graça havia terminado para sempre. Mas enquanto os ímpios tremiam diante da presença de Deus, os santos permaneciam calmos e gloriosos. Ela observou. O selo que haviam recebido tornara-se sua proteção absoluta. Vi que os santos ficaram livres e despidos de toda a ira. Escreveu em O Grande Conflito, página 641. Ellen White contemplou cenas de devastação mundial, mas Deus seria um refúgio para seu povo no tempo de angústia. Ela registrou em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 448. Aqueles com o selo de Deus atravessariam ilesos o maior período de tribulação que o mundo já conheceu. Anjos de Deus os rodeavam, ela viu, e Satanás não podia tocar nem mesmo um fio de cabelo de suas cabeças. O selo havia se tornado um escudo invisível, mas absolutamente eficaz. Esta obra de selamento está acontecendo agora. Ellen White alertou em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 130. Suas palavras ecoam através dos anos como um chamado urgente a cada alma que ainda respira. O tempo está muito próximo quando todo caso será decidido. Ela escreveu em Eventos Finais, página 195. Ou estaremos preparados para encontrar nosso Senhor, ou não estaremos. Não há meio termo no selamento de Deus. É absoluto em sua natureza. Ela viu que muitos dormem enquanto deviam estar pedindo a Deus perdão e quebrantamento de coração. Em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 355, ela advertiu: uma terrível surpresa os aguarda. Não há tempo a perder. Todo momento é precioso. Ellen White contemplou o destino de 2 grupos. Uns receberão a marca da besta, outros o selo do Deus vivo. Ela registrou em O Grande Conflito, página 450. Entre essas 2 marcas não existe neutralidade. O Senhor está chegando, ela escreveu com urgência profética. Estejamos prontos, sim, prontos para encontrá-lo em paz. Suas visões sobre o selamento não eram apenas revelações sobre o futuro, eram um chamado para transformação no presente. O selo de Deus está sendo impresso agora.
silenciosamente, invisivelmente, mas eternamente. A pergunta que ressoa de seus escritos é simples e penetrante. Qual marca você está recebendo?